Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos fazer a correção da atividade de casa, foram 2 páginas, tá? E vamos continuar falando sobre a deriva continental, capítulo 1. Vamos abrir o livro na página 240, página 241, ok? Seção Atividades. Primeira questão. Fósseis dos répteis sinogatos e mesossauros foram encontrados na América do Sul e no continente africano. Qual a possível explicação para essa distribuição dos fósseis em lugares tão distantes entre si? Então, hoje nós vamos concluir essa explicação, mostrando que o continente, no início, ele era um único continente, né, chamado de Pangeia, e que, com o passar, né, de milhões de anos, essa placa, né, esse único continente, ele sofreu uma fragmentação. Então, de um lado ficaram, né, a parte da África ficou com algumas espécies que são semelhantes também às espécies encontradas na América do Sul. Isso comprova o quê? Que os continentes sul-americano e o africano, pegando aqui o Brasil, né, ele tem um encaixe perfeito lá na costa do continente africano, né, e isso prova que era um único continente, na verdade, que se fragmentou, né, separando esses animais, tá bom? Segunda questão. A descoberta de fósseis vegetais e animais em diferentes continentes é um embasamento da teoria da deriva continental, representado pelo argumento, isso, né, o estudo dos fósseis, nós estudamos na aula passada os argumentos litológicos, paleontológicos e paleoclimáticos. Então, quando a gente fala de fósseis, né, a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Então, a descoberta desses fósseis, tanto de animais quanto vegetais, ele está em relação ao argumento, né, paleontológico, ou seja, a opção B aí, né, verifiquem se marcaram direitinho. Terceira questão. Durante as primeiras explorações da Antártica, foram descobertas amostras de carvão semelhantes às encontradas na América do Sul e na África. Como podemos justificar essa coincidência, né? O fato de que os continentes estiveram, né, um dia interligados, faz com que algumas regiões do globo tenham as mesmas características geológicas, né? Como é o caso, por exemplo, da questão, né, das concentrações de carvão, tá? Quarta questão. Qual era a justificativa apresentada por Wegener para o movimento dos continentes? Pesquise brevemente, tá? E explique os pontos falhos dessa justificativa, tá? Então, para Wegener, o movimento dos continentes era causado pela ação das marés, pelo efeito do Sol e da Lua sobre as águas do mar. Essa explicação não é muito clara sobre a real força necessária para causar realmente a movimentação que acontece até hoje, tá, gente? Não foi uma coisa que aconteceu só no passado, começou no passado, mas até hoje há essa explicação, né, para o movimento dos continentes, tá? Quinta questão. A primeira evidência utilizada para justificar a teoria da deriva continental foi, né, o que a gente vai ver já no mapa que a gente colocou aqui no slide, o encaixe entre as costas da América do Sul e da África. Se a gente for já olhar no mapa, a gente vai ver que realmente uma complementa a outra, tá? Bem perfeitamente. Sexta questão. Qual é a sequência correta de imagens? Descreva cada uma das fases e as principais características de cada período. Então, aí no livro de vocês vão enumerar, né, de cima para baixo, a sequência, né, como era no passado e quando foi mudando, né, eu tenho 3 imagens aí. Então, a primeira imagem, a imagem do meio, né, seria o número 1, onde a gente tinha somente um bloco de continente, ok? Um continente único, né? No caso a Pangeia. E o 2 seria a imagem de cima, a primeira imagem,
tá? Onde começou a fragmentar, estão vendo que já está separando. E a última imagem aí, né, já temos os continentes como eles são atualmente, seria o 3, ok? Então, do lado aí do número 1, que é o segundo, né, o meio aí do meio, você vai colocar, né? Ele pede para você descrever. Então, no número 1, nós temos quem? A Pangeia. No 2, nós temos a separação, né, em 2 blocos, onde um era a Laurásia e o outro era Gondwana. E no 3, que é a última imagem, nós temos o início, né, da configuração atual dos nossos continentes aqui no nosso planeta, tá? Então, o 2 aí, cuidado, né, começa escrevendo 2, né, a Laurásia e a Gondwana. Temos o 1, que é o do meio, que é a Pangeia, e temos o 3, que seria a configuração atual, né, o início dessa configuração atual dos continentes, tá? Sétima questão. Com base nas figuras de evolução dos continentes, em que momento deve ter sido formado o Oceano Atlântico? Como é possível justificar a resposta, né? Então, foi no período Jurássico que ocorreu a separação entre as costas, né, da África e da América do Sul. Esse espaço, né, ele foi tomado, né, pelo Oceano Atlântico, né, pelo mar que hoje, né, nós conhecemos como Oceano Atlântico, ok? Oitava questão. A localização de sedimentos glaciais em locais tropicais, como no Brasil, é um forte indicativo da teoria da deriva continental. Como esse fato é explicado pela ciência? Então, durante as primeiras etapas, né, de configuração dos continentes, muitas regiões do globo eles tinham contato, né, com a Antártica, tá? Então, após a separação dos continentes, né, da deriva continental, essas regiões elas foram levadas para as zonas tropicais. Porém, os sedimentos glaciais ficaram preservados, né, naquele tipo de solo. Então, a gente observa isso no Brasil, como mostra a questão, e observamos também no sul da África, né, blocos glaciais, de sedimentos glaciais, porque antes aquilo ali estava em contato, né, com o continente da Antártida, ok? Bom, agora nós vamos concluir o finalzinho, finalizar aqui o nosso conteúdo do capítulo 1, falando um pouco, né, como ocorreu, né, essa deriva continental, né, da Pangeia para os continentes atuais. Então, de acordo com a teoria da deriva continental, proposta por Venedig, há aproximadamente 250 milhões de anos existia no planeta uma única porção de terra maciça, um bloco único, tá? Que reunia todos os continentes atuais, né? Esse continente único, essa porção de terra única, né, foi chamada de Pangeia, tá? Esse supercontinente, né, ele era margeado, ele era circundado por um oceano, né? Porque a Terra ela tem muita água, tá? E esse oceano que circundava todo esse bloco de continente que era a Pangeia, ele é chamado de Pantalassa, ok? Vocês podem observar isso aí na imagem da página 239, ok? A gente vai já mostrar aqui também. Em 1937, um geólogo sul-africano, Alexander Dutu, procurou melhorar, né, as descrições previstas na teoria da deriva continental, certo? Segundo ele, né, há aproximadamente 195 milhões de anos, no período Triássico, ocorreu a quebra desse supercontinente, né, separando a Laurásia, que era a parte de cima, né, América do Norte, Europa e a parte da Ásia, e esse outro bloco, chamado de Gondwana, que reunia a América do Sul, a África, Oceania, Antártica, né, e também pegando aí a parte da Índia, certo? Nos períodos seguintes, né,
ocorrer uma ação de um agente externo, né? Os continentes se afastariam ainda mais, como a gente vai mostrar. Então, aqui a gente tem a expansão dos continentes, né? Da esquerda para a direita, em cima a gente tem a Pangeia, e à medida que o tempo foi passando, né, muitas mudanças, né, esses fragmentos foram cada vez mais se separando, tá? No período Jurássico, né, a gente tem a Pangeia, que seria no período Permiano, cerca de 225 milhões de anos atrás. Aí, em seguida, esse bloco único, que era a Pangeia, ele foi fragmentando na Laurásia e na Gondwana, tá? E isso aconteceu mais ou menos, né, 200 milhões de anos atrás, no período Triássico, tá? Houve essa separação, né, dessa costa da África com, né, vai ocorrer essa fragmentação. A gente tem aqui o Permiano, Pangeia, o Triássico, Laurásia e Gondwana. E no período Jurássico, ó, já está aqui a separação da costa do continente americano, América do Sul, com a costa do continente africano, tá? A gente, inclusive, mostrou, né, que tanto o relevo daqui e daqui da costa da África, eles são semelhantes. E também nós podemos observar que foram encontrados fósseis de espécies semelhantes, ok? Nós temos aqui o período Cretáceo, né, cerca de 65 milhões de anos atrás. Está bem diferente do início, esses blocos eles foram rachando, né? Observa o encaixe, tá, gente? Foi separando, aqui já temos a América do Sul, o continente africano. E uma das evidências mais importantes que nós temos em relação à teoria, né, da deriva continental, é justamente, uma delas, né, é justamente esse encaixe aqui, ó, perfeito, do litoral aqui do Brasil, o Brasil está bem aqui, né, na América do Sul, com o da África. Então, esse último mapa, ele mostra, né, mais ou menos os continentes. E isso aí, ele não parou, né? Esse movimento, gente, ele ainda acontece, né, de forma bem sutil, certo? São poucos centímetros por ano que essas placas tectônicas elas continuam a se movimentar. Existe, inclusive, uma teoria que acredita-se que em determinado momento o oceano, né, que seria essa separação dos continentes, ela teria um percurso de mais ou menos 200 milhões de anos. E o Oceano Atlântico ele já está com mais ou menos 180 milhões de anos de idade. Então, ele já está chegando próximo ao seu limite. Né? Acredita-se que isso possa, no futuro, novamente ter essa união, né, desses blocos que foram separados. Ok? Então, gente, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui, tá? A agenda vai, né, para atividade de casa, não deixem acumular conteúdo, ok? Realizem os AVAs, tá? Isso está sendo trabalho avaliativo, né? Nota de vocês, do AVA também, ok? E não deixem acumular conteúdo. A gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo.